Oi, Olga. Olá. Oi, Cristina. Então, pessoal, vamos nos reunindo, né? Boa noite, para que a gente desfrute da nossa meditação novamente. Oi, oi, oi. Mais uma semana que começa. Na verdade, uma semana de desafios grandes, em termos de trabalho pessoal, de trabalho coletivo. Oi, oi. Mas também da gente poder fazer disso tudo um usufruto, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa contribuição como todo. E a gente se mantendo sempre consciente dessa energia divina que nos constitui, né? É esse o nosso caminho. Muito bom a gente estar junto. Aqui onde eu moro, hoje esfriou bastante. Espera aí que o Sérgio pediu para entrar. Vou dar autorização. Que ele deve estar chegando. E vamos que vamos, fazendo... Opa, chegou. Oi, oi. Oba, tudo, Bem, tudo bem com você? comigo está tudo bem. Há quanto tempo? A gente está Pois assim, é, ó, pessoal. Eu estou já, aqui no meu escritório de trabalho, o Sérgio está no dele, né? Dá para ver lá os livros que ele está cercado. Então a gente está cada um numa ponta da casa. O que você ia falar? não, já estava com saudade. Ah, eu também. Bem, Estava então, falando aqui da gente, graças a Deus, eu acho que a gente tem esse lugar aqui em que a cada semana a gente pode começar a semana já se preparando para os desafios, mas também transformar os desafios em usufruto de crescimento e aproveitar o que tem também de luminoso, para a gente viver tudo junto. E agradecendo aqui o pessoal da gente poder viver isso através da meditação, assim, é muito especial para nós. Acho que podemos ir. então vamos lá. É, então, antes de começar, lembrar que muitas pessoas vinham solicitando a gente um nosso retiro de presencial que a gente não faz desde 2019 e finalmente vai acontecer esse retiro presencial no outono de 2000 do ano que vem, 2023. A gente não sabe ainda a data exata, tampouco o local exato, né? Mas então está tudo certo, estamos felizes com essa perspectiva. Tão logo a gente saiba de endereço e data, a gente compartilha, tá? Quem tiver interessado, manda um sinal de fumaça dizendo: ah, eu quero saber informações, para a gente poder fazer as coisas com calma. Hoje é dia 24 de outubro de 2022 e, como é de praxe, a nossa meditação ela é fundamentada no céu astrológico, pelo menos num segmento, numa interpretação. Lembrando que o céu astrológico é vastíssimo, cada astrólogo tem um olhar e nós da Terra de Rudá temos um, não é o único, né? Mas enfim, então nesse céu, agora, exatamente agora às 18 horas, né, no Rio de Janeiro como referência, temos a Lua e Mercúrio em Libra, Lua e Mercúrio em Libra, temos o Sol e Vênus em Escorpião, e todos em quadratura com Plutão, que está próximo ao meio do céu. Assim como em trígono com Marte, que se encontra em quadratura a Júpiter e Netuno. Traduzindo um pouco disso tudo que foi dito, mas antes disso, vou traduzir com um tema. Né? O tema é pequeno e nem por isso tão simples. O justo e o belo necessitam morrer para viver
o justo e o belo. Então, no céu astrológico, o justo e o belo representam a Lua e o Mercúrio em Libra, justiça e a beleza, né? Necessitam morrer, e esse morrer significa o Sol e a Vênus em Escorpião e todo esse povo quadratura com Plutão, né? Próximo ao meio do céu, que é um ponto do mapa que nos fala sobre um foco, um certo propósito de busca aí. Então, o justo e o belo com letra minúscula necessitam morrer para viver o justo e o belo com letra maiúscula, né? E aí vem um comentário: de tempos em tempos é preciso quebrar o cristal na mesa da sala para que do espaço vazio emerja um novo cristal. De tempos em tempos é preciso quebrar o cristal na mesa da sala para que o espaço vazio, para que do espaço vazio emerja um novo cristal. Não sei se vocês já tiveram aquela experiência daquela mãe ou daquela avó que tinha aquele cristal no meio da sala, que criança nenhuma podia brincar por perto, ninguém podia chegar, e tudo, nem botar o pé na mesa, porque podia quebrar aquela lembrança de não sei em quem. Pois é, a própria natureza ela se incumbe de vez em quando, a cada ciclo, que nem sempre a gente compreende a exatidão desses ciclos, mas em determinados ciclos, alguns dos quais misteriosos, mas são ciclos, são engrenagens, tem um certo reset, tem um certo delete, tem um certo recomeço, né? Hoje nós sempre temos a, a inclinação de achar que tudo de ruim que acontece foi a mão do homem interferindo, né? Quando, antes mesmo da presença do Homo sapiens, muitas mortes já aconteciam naturais. 90% da população de seres vivos desaparecia, 70% em ciclos, né? Tanto em eras glaciais quanto também em cataclismos, essa coisa toda. Isso tem uma razão, né? A própria morte, né? A própria existência da morte. Eu, quando era menor, eu pensava, puxa, mas para que morrer, né? Quem inventou essa história de morte? Que é uma bobagem esse negócio. Acho tão triste, é tanta dor, as pessoas sofrem tanto, né? Aí depois eu fiquei pensando, se ninguém morresse hoje, imagina a gente caminhando aqui no Rio de Janeiro com um dinossauro de um lado, um tigre de dente de sabre do outro, entende? Aí que eu fui vendo que o planeta ficaria muito pesado também, né? E seria apologia do apego, de alguma forma. Isso me lembra um pouco daquela tradição budista que se faz, leva meses fazendo uma mandala maravilhosa, né? Assoprando aquele tubinho onde tem aquelas cores, aquela areia colorida, e faz uma mandala magnífica. Depois de meses e meses, quando está tudo pronto, eles desmancham, né? É um pouco semelhante à nossa história de vida, né? A gente se esmera tanto, se aperfeiçoa, se trabalha, vai, conquista, faz tantas coisas para um dia a gente desaparecer, ir para um outro lugar que a gente não sabe nada sobre isso. Mas isso é justo e é belo. A gente não teve uma pedagogia, um ensino para perceber a beleza da morte, né? A justeza e a justiça da despedida do adeus. Então isso tudo é a propósito do Sol em Escorpião com a Vênus em Escorpião, inclusive essa Vênus que rege Libra também. Então, essa relação entre beleza e justiça com despedida e morte precisa ser de alguma forma contemplados pela gente. Quando no comentário está: de tempos em tempos é preciso quebrar o cristal na mesa da sala para que do espaço vazio emerja um novo cristal, isso é interessante, que muitas das vezes a gente não quer que esse cristal quebre e ele mesmo acaba quebrando, por uma lei natural, por uma lei do Dharma. Mas tem outras maneiras também, a gente não quer que ele quebre e a gente esbarra nele, ou na hora que a gente vai limpar o cristal, ele cai das nossas mãos. E aí abre um espaço na mesa da sala para que um novo cristal possa emergir. Na verdade, nós estamos vivendo esse momento, essa transição planetária,
posso dizer de 2012 para cá, com intensificação em 2020, dessa virada, né, dessa virada que implica em a gente ter, no mínimo, a nobreza e a consciência, né, de nós deixarmos sair, nós abrirmos os braços, porque na verdade são com os braços vazios que a gente também pode receber, porque com os braços ocupados não rola. Então é sobre isso que o céu fala, né? A quebra do cristal, aparentemente involuntariamente ou não necessariamente. Tem momentos numa relação, por exemplo, que a gente gosta, está tudo bem, está tudo caminhando, mas tá estagnado. Tem um bem assim, mas estagnado. E não se sabe como vivificar essa relação. Não se tem ferramentas, não se tem instrumentos, e aí faz-se necessário que uma morte aconteça. E essa morte muitas vezes acontece com essa relação ainda vivendo, só que passando por uma transmutação. Às vezes não, é a separação propriamente dita. Então, enquanto a gente não tem essa iniciação da morte, da beleza da morte, e isso a gente não precisa morrer efetivamente, porque a gente morre e não consegue voltar para dizer, olha, agora eu já sei como é que é. Essa morte é a morte em vida, né? Essa transmutação, essa alquimia, esse escorpião é em vida. Então, isso aí dá um tema longuíssimo por conta não só do nosso apego, do nosso medo, mas também de um desinteresse de instâncias superiores quererem ajudar a gente a ter uma experiência mais orgânica com a morte. A gente não tem uma educação, não temos uma pedagogia, entende? É como se a gente tentasse, como é que faz para engravidar, como é que faz para alimentar a criança na barriga, como é que faz para o parto, mas como é que faz para a despedida? Hoje em dia, até mais do que no passado, a gente tem não só cuidados paliativos, né, que literalmente significa preparar para a passagem, né? Só que nesse momento o que eu estou me referindo é uma outra passagem. É aquela morte em vida, aquela passagem que a gente se ressignifica ainda que esteja vivo. E por fim, a gente tem o calendário da luz, que é uma criação da Terra de Rudá, e a gente criou não porque não tínhamos nada para fazer, acabamos criando um calendário, é porque para nós é de suma importância que nós estejamos alinhados com as forças cósmicas, com as forças celestes, né? O nosso calendário gregoriano é um calendário que nos desalinha, dando réveillons, quer dizer, inícios de ano quando não tem nada a ver. Então, isso daí gera uma dificuldade da gente se aprumar, da gente se alinhar. Então, esse calendário, que ainda nem eu nem Lígia conseguimos sistematizar para colocar para o mundo, colocar para fora, né? Tá de fórum íntimo, está dentro da casa da Terra de Rudá, mas a gente está tendo o privilégio de compartilhar com vocês todos os dias no tema de tornar-se presente. Então, o calendário da luz, inspirado também no I Ching, o livro das mutações, é Fogo sobre Lago, que diz assim: às vezes parece que tudo está contra um indivíduo. Ele se vê barrado e detido em seu progresso. Mas ele não deve se deixar confundir. Apesar de tudo, é preciso que se mantenha firmemente unido àquele com quem possui afinidade. Apesar do mau começo, ao final tudo acabará bem. É muito comum as pessoas lerem esses comentários e falarem assim, mas, gente, mas grandes coisas, o que tem a ver? Mas, isso daí é óbvio, né? Não raro pessoas falam isso. Primeiro que esse livro ele foi escrito segundo dizem, né? Eu não estava lá para confirmar, mas segundo dizem foi escrito a 8 mãos, a 4 pessoas ao longo de 5.000 anos, né? E não tinha também a complexidade, né, de narrativas e de símbolos que nós temos hoje. Eles eram profundíssimos e mais simples.
Então, quando diz, às vezes parece que tudo está contra o indivíduo, ele se vê barrado e detido em seu progresso, mas ele não deve se deixar confundir. Apesar de tudo, é preciso que mantenha firmemente unido aquele com quem possui afinidade. Ou seja, quando as coisas parecem bem complicadas, sempre tem aquela pessoa ou aquelas pessoas que a gente tem uma profunda afinidade, uma profunda confiança de que, apesar das tormentas, a gente está junto, né? As mãos unidas. Né? Então, apesar de tudo, é preciso que se mantenha firmemente unido àquele com quem possui afinidade. Apesar do mau começo, ao final tudo acabará bem. Isso está falando disso, né? De que confia e construa vínculos afetivos e alianças dármicas com quem possa somar esforços para que tempos difíceis possam passar. Tá bom? Então, e tenho dito. Com a palavra agora, Lígia Franklin. Disse bem. E acho que a nossa meditação é esse jeito da gente se unir. E quando você falou do céu astrológico, antes de eu entrar aqui na meditação, me vieram duas coisas. Sim, tem uma urgência, né? A necessidade da gente incluir na nossa educação uma relação com a morte mais consciente e fluida. Mas quando a gente medita, uma das funções é a gente acessar a nossa alma. E a nossa alma, na verdade, conhece a morte muito bem, porque todos nós já morremos muitas vezes para trás. Então, a nossa parte que teme tanto é a que é desconectada ainda da nossa alma. Então, a nossa meditação também pode nos ajudar a que a gente desenvolva essa relação com as despedidas, né, e com a morte de uma forma mais tranquila. E o que a gente está falando dessa semana é a experiência daquele sagrado ofício, né? De abrir mão do que é importante, não é o que a gente não está ligando, é o que realmente é importante em função de algo que é mais importante ainda, né? Então é isso. Assim, quando você foi falando, foi me vindo aqui na cachola. Bom, gente, vou pedir então, né, que a gente agora, para entrar na nossa meditação mesmo, possa cada um fechar os olhos e ficar com os olhos fechados. De olhos fechados, vou pedir que você dê um passeio pelo seu corpo, da ponta do seu pé até a sua cabeça, fazendo uma verificação se o seu corpo se encontra bem acomodado. Se tiver numa posição desconfortável, troque a sua posição, se ajeite melhor. E se as partes do corpo estão desfrutando de um relaxamento, se tem alguma parte contraída, porque daí você relaxa essa parte também. Agora, eu vou pedir que você faça um contato com o teu coração, com a força do teu coração. E que respire, fazendo contato com essa força. Na medida que você respira, você se permite se deixar envolver pela força radiosa do teu próprio coração. Mantenha os olhos fechados. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é casa do espírito.
Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Sérgio, desejar que a energia que nós produzimos na nossa meditação se espalhe para o bem de todos no mundo, de todos os seres. Lembrar para a gente se cuidar bastante durante essa semana, energeticamente a gente se cuidar. Nós temos uma semana com céus astrológicos bastante desafiadores, o que significa que nós podemos crescer bastante. Então a gente precisa se cuidar. Amanhã nós temos um eclipse do Sol. Aqui no Instagram eu fiz uma live sobre esse eclipse, no sábado, eu acho, foi no sábado, e o Sérgio hoje também colocou uma ou duas lives que eu nem vi, porque não deu tempo, eu trabalhei o tempo todo, sobre esses nossos momentos astrológicos e de vida, enfim. Então, a gente está compartilhando os nossos instrumentos, né, para que a gente possa viver como a gente acredita que pode, deve, esses períodos assim, construindo a nossa vida. Queria ainda lembrar que nessa quinta-feira a gente vai ter o prazer de, às 21 horas, aqui no Instagram, o Sérgio vai entrevistar o Mário Fernandes, o nosso Mago das Flores, e que eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito especial, muito profunda, muito bonita, muito cheia de poesia também, de humanidade, e amizade e amor. E é isso. Uma boa noite para vocês, homem. Obrigado, mulher. Obrigado a todos presentes. A gente tem uma bela noite e até agora. Até.